Bom dia, glória ao Senhor. Ainda estou no planeta Terra, o Senhor Jesus ainda não veio e o Senhor vai me abençoar, aleluia. Então hoje é sexta-feira, dia 15 de 10 de 2021. São 10h15, mais ou menos. O assunto é: a vida é mais que o mantimento. Assim como a profecia é mais que as línguas. Então, quer dizer, mais que as línguas no sentido da igreja, né? Estivermos na igreja. Agora, se a pessoa estiver em casa, pode falar línguas para edificação própria. Então, já vimos que ah, o hino ainda não vimos. Hino 285. Aleluia. Deus deu uma vida e um mantimento. Aleluia. O Senhor Espírito Santo revela-me e me ensina a verdade. Aliás, a verdadeira tradução e interpretação das Escrituras Sagradas, por ele reveladas. Então vamos ler a palavra de Deus em João 11, 25 a 27. Glória ao Senhor. Não, mas então não lemos o hino. O hino primeiro. Quer dizer, a palavra de Deus é mais importante. Ah, então, o hino é o 285. O título é: Já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Já sabeis a graça do Senhor Jesus, que sendo rico em glória, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Aleluia. Jesus levou sobre si os teus pecados. Ele levou sobre si a tua condenação. Ele levou sobre si a tua limitação. Ele levou sobre si a tua dor, para que em troca nos dar o seu amor. Então, falando diretamente com o Senhor Jesus, por mim deste a tua vida, por mim foste maldito. Por mim te fizeste pobre, por mim desceste do céu, por mim foste crucificado, por mim tu ressuscitaste, por mim, Jesus, por mim. Depois volta a falar novamente de nós. Jesus nos resgatou de todas as maldições. Ele se fez maldição por nós, para que as bênçãos de Abraão chegassem até nós. Éramos gentios, mas hoje somos filhos de Deus. Filhos de Deus mais que vencedores. Se Deus é por nós, Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Estamos reinando em vida sobre as doenças, sobre toda a maldição, e estamos livres dessas maldições. Estamos reinando em vida por Cristo Jesus, por causa daquilo que Jesus fez por mim. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, tudo isto é para os que creem no seu nome, que o recebem, dizendo: Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Aleluia, glória a Deus. Senhor está conosco, os filhos de Deus com a sua igreja. Aleluia. Glória ao Senhor. Então vamos ler João 11, 25 a 27. Aleluia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Glória ao Senhor Jesus. Creio que se referia ao Espírito da pessoa. Aleluia. Vou ler outra vez. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, eu creio em ti, Jesus querido. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, isto mostra uma sabedoria fantástica, Pai Celestial. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela, sim, Senhor. Creio que tu és o que... É um assunto já diferente. Ela nem sequer percebeu o que é que o Senhor Jesus disse, né? Acho. E disse ela, sim, Senhor, creio que tu és... É um assunto já diferente. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Aleluia. Então vamos ler ainda a palavra do Senhor. É a palavra de Deus. É Mateus 6, 24 a 28. Glória ao Senhor. O Senhor Jesus disse então: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Neste caso espiritual, relativo a Deus, isto é verdade. Ninguém pode servir a dois senhores, só podemos ter um senhor. Porque, então, glória a Deus. Ou há de odiar um e amar o outro. A quem é que está a falar de Deus Pai, que a Bíblia diz que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. Então, repetindo, ninguém pode servir a dois senhores, só podemos ter um Senhor. E o nosso Senhor é o nosso Criador, aleluia. Então, vamos amar o nosso Criador e vamos odiar o maligno, que só veio para roubar, matar e destruir, é mentiroso e pai da mentira, e nunca se firmou na verdade. Eu vou ler outra vez: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um, tem que deixar o maligno, e amar o outro. E agora vamos só amar o Senhor, amar quer dizer fazer a vontade do Senhor. Ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Então, devemos dedicar-nos ao Senhor. Eu me entrego a ti, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do teu Santo Espírito. Então, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Eu desprezo o maligno e amo o meu Senhor Jesus Cristo, que morreu por mim, ressuscitou, está vivo para sempre. Aleluia. Então, ainda continua o Senhor Jesus a dizer: Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é referente às riquezas. Por isso vos digo: não andeis inquietos, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Isto é uma ordem. Perdoa-me, Pai Celestial, se eu tenho andado ansioso pelo que é de comer, ou beber, ou vestir. Glória a ti, Senhor querido. Pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento?
É verdade, a vida é mais do que o mantimento. Se a pessoa tiver mantimento, mas não tiver vida, para que é que quer o mantimento? Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo não é mais do que o vestuário. Glória ao Senhor. A pessoa pode ter vestuário, mas não tiver corpo, para que é que quer o vestuário? Então o Senhor Jesus diz: olhai, é um exemplo, né? O Senhor está a dar um exemplo. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem juntam em celeiros. Não estão preocupadas com isso, né? Não estão preocupadas com a comida. Então, repetindo, olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem juntam em celeiros. E o vosso Pai as alimenta. Glória ao Senhor. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Sim, nós temos mais valor que as aves. Deus fez-nos à sua imagem e semelhança. Amém. E o Senhor continua a dizer: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, pois a pessoa para que é que está a querer fazer uma coisa que não consegue, né? Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, a pessoa tem cuidados, mas não ora a Deus, não pede a Deus, não adianta muito. Então o Senhor disse: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Não, não um côvado, mas talvez comer pode acrescentar um bocadinho, glória ao Senhor. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Portanto, se a pessoa tiver mesmo fé, né? Se eu ler a palavra, fé vem pelo ouvir, vir pela palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Aleluia, glória ao Senhor. Então vamos ler agora em Lucas 14, 27 a 33. E dizia o Senhor Jesus: e qualquer que não levar a sua cruz, o que é levar a cruz? É suportar as pessoas, ser paciente, ser manso. O servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos. Então, repetindo, qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, Jesus, ajuda-me a seguir-te, a glorificar-te, a obedecer-te, a amar-te. Repetindo, qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Eu quero ser teu discípulo, Jesus querido, e agora tu mandaste o Senhor Espírito Santo, e ele é o meu mestre, em teu nome. Aleluia. E o Senhor continua a dizer: pois qual de vós querendo edificar uma torre? O senhor tem que ser prudente, né? Querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos. Amém. Vamos fazer as contas. E o Senhor Jesus disse: os pobres sempre os tendes convosco por causa da injustiça das pessoas, dos governantes. Entregue os governantes nas tuas mãos, Pai Celestial. E o Senhor continua a dizer: pois qual de vós querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas? Isto é prudência, não é? Dos gastos. O que é que eu vou gastar? Eu vou fazer isto, quais as consequências? Vou repetir, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos? É preciso saber fazer as contas. Oh pai, obrigado, porque tu me ensinas a fazer as contas. Vou repetir, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos? Para ver se tem com que a acabar. Glória ao Senhor, amém. Então,
diz o Senhor ainda, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem uma torre inacabada, eu vejo que passa ali num prédio de 5 ou 6 andares, parece que está completo, mas ninguém vive lá, é uma tristeza. E também nós devemos ter a orientação de Deus para que possamos acabar aquilo que iniciámos ao arranjar as casas mais velhas. Aleluia. Então o Senhor continua a dizer: para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, sem a orientação de Deus, né? E não a podendo acabar, todos que a virem comecem a escarnecer dele. Começam a dizer: este homem foi imprudente, né? Então vou repetir, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. E depois também o Senhor diz: ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000. Pois, a pessoa tem que ter os conselheiros, né, nos governos. O qual é o rei que, indo à guerra a pelejar, torter, contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000, né? Tem que conhecer o inimigo, saber qual é a sua força. O inimigo, neste caso, é o diabo. O sangue de Jesus o venceu na cruz. Diz o Senhor ainda, de outra maneira, estando o outro ainda longe, se a pessoa vê que não consegue vencê-lo, de outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condição de paz. Amém. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Era aqui que o Senhor Jesus queria chegar. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, eu creio que já disse, Senhor Jesus, e repito, que eu quero ser teu discípulo. Ajuda-me a renunciar a tudo quanto tenho, porque só tu podes orientar a minha vida. Não devo andar preocupado, mas orar a ti, Pai. Glória ao Senhor, aleluia. Então vamos ler ainda a palavra de Deus em Tito 3:4-8. Então São Paulo diz a Tito: mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, Jesus Cristo é a benignidade e o amor de Deus, é o nosso Salvador, aleluia. É Salvador daqueles que o recebem como Salvador, né? E Rei, Senhor, é nosso amigo perfeito. Então, o São Paulo continua a dizer: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, para que o Senhor nos pudesse lavar, Ele teve que nos regenerar, fazer nascer de novo. O Senhor disse ao Nicodemos, necessidade é nascer de novo. E, e também é necessária a renovação, como diz, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação. O Senhor teve que nos renovar, fazer do nosso espírito um novo espírito, e da regeneração e da renovação do Espírito Santo. É o Senhor Espírito Santo que faz isto. Nos lava,
nos regenera e nos renova. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Eu creio que já me lavaste, já me regeneraste, já me renovaste o meu espírito, alma e corpo, creio. E o São Paulo continua a dizer, o Espírito Santo, que abundantemente Deus derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Obrigado, Jesus, tu morreste por nós, perdão, para que o Espírito Santo também nos justificou, para que sendo justificados de graça, pela graça, sem termos que pagar, porque Jesus já pagou, já nos abençoou, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, Efésios 1:3. Repetindo, para que, sendo, diz São Paulo, justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros. Aleluia, fui feito herdeiro. Segundo a esperança da vida eterna. E o São Paulo continua a dizer, fiel é a palavra. Jesus cumpriu mais de 300 profecias. É a palavra revelada pelo Espírito Santo que nunca se contradiz. Fiel é a palavra, isto quer que de veras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Amém, Pai, ajuda-me a aplicar mais boas obras. E São Paulo diz ainda, estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Aleluia, glória ao Senhor. Vamos ler ainda João 12, 25 a 26. Quem ama a sua vida, perdê-la. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Portanto, quem ama a sua vida, perdê-la. Ou seja, devemos é amar a Deus. Amar é obedecer a Deus. Não é a nossa vida que deve mandar em nós. Quem ama a sua vida, perdeu-la. Porque é Deus que sustenta a nossa vida. Sem Ele nada podemos fazer. Quem ama a sua vida, perdê-la. Quem põe a sua vida em primeiro lugar, perdê-la. Devemos pôr a Deus em primeiro lugar. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Repetindo, quem ama a sua vida, perdê-la. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Odiar a vida não é fazer-lhe mal, é realmente dar o primeiro lugar a Deus. Então, é como o Senhor Jesus estava a dizer, não podemos ter dois senhores, só temos um Senhor, que é o Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, repetindo, quem ama a sua vida, perdê-la, e quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la para a vida eterna. A vida, neste caso, estou a perceber que é o espírito da pessoa, não é? E o São Paulo continua a dizer, se alguém me serve, siga-me, diz o Senhor Jesus. Enganei-me aqui, não é Paulo, mas o Senhor Jesus. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali também estará o meu servo. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo, mesmo no céu. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Eu digo, Pai, obrigado porque tu me honras e me ajudas a servir o teu Filho, Jesus Cristo, o teu amado Filho. Aleluia. Vamos ler ainda Romanos 12, 1 a 5. Aleluia. Então, agora é que é o São Paulo. O São Paulo diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Pai, eu apresento nesta manhã o meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a ti, que é o meu culto racional. Não permitas que eu fique conformado com este mundo, mas ajuda-me a ser transformado pela renovação do meu entendimento, para que experimente qual seja a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Obrigado, Pai. Porque pela graça que me é dada, diz São Paulo, diga a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Temos que pensar sempre de acordo com a palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus diz de mim? Que eu sou um filho de Deus, recebi Jesus, tenho o Espírito Santo sobre mim e dentro de mim, etc. Vou repetir, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais, aliás, porque pela graça que me é dada, vou repetir, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé, a medida da palavra que Deus nos deu, a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque, assim como é um corpo, temos muitos membros, ah, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim, nós que somos muitos, somos um só corpo, que é a Igreja, cuja cabeça é o Senhor Jesus Cristo. Mas individualmente somos membros uns dos outros. Nós temos consciência que um é o Manel, o João, a Maria, Joaquina, etc. Mas todos juntos formamos um corpo, cuja cabeça é o Senhor Jesus Cristo. E Ele irá buscar a sua igreja. Amém. Aleluia. Vou ler em Romanos 12, 9 a 15. E a palavra do Senhor diz São Paulo, o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amém, Pai. Eu aborreço o mal e apego-me ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros. O amor fraternal, preferindo-vos a honra uns aos outros. Afastai-vos daqueles que dizem ser irmãos, forem laços, etc. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então eu digo, Pai, ajuda-me a ser fervoroso no meu espírito, servindo-te, Pai. E diz também São Paulo, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Ajuda-me a fazer isto, Pai. Ajuda-me a alegrar-me na esperança, a ser paciente na tribulação e a perseverar na oração. Ajuda-me a comunicar com os santos nas suas necessidades. Ajuda-me a seguir a hospitalidade. Ajuda-me a abençoar os que me perseguem. Ajuda-me a abençoar e não amaldiçoar. Ajuda-me a alegrar-me com os que se alegram e a chorar com os que choram, Pai. Glória ao teu santo nome. Amém. Vamos ler a palavra de Deus ainda em Romanos 12, 19, 21. Glória ao Senhor, diz São Paulo. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoará as brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aleluia, glória ao Senhor. Vamos ler Hebreus 6, 9 a 12. Diz São Paulo ainda. Creio que foi São Paulo. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto. Para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Glória ao Senhor, aleluia.
Senhor é bom e maravilhoso. Então, amados irmãos, vamos terminando. Graças a Deus que o Senhor está conosco. Aleluia. Então, eu creio que esta lição é muito importante. A palavra de Deus, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, mas alguns ouviram e não obedeceram. Então, nós temos que obedecer, temos que pôr o Senhor em primeiro lugar, etc. Xicarabara.